Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a resolução dos exercícios propostos pelo Aula Paraná. Estes exercícios de hoje são referentes à aula 1 da segunda série, Introdução à Filosofia Ética e Moral. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Ao final da aula, a professora Vanessa sugeriu algumas questões e depois deixou um PDF com outras atividades para ser feita em casa. Muito bem, nós vamos primeiro fazer a resolução das questões que foram apresentadas ao final da aula da professora Vanessa e depois vamos pegar aquela lista de questões desta primeira aula e também fazer uma reflexão dela aqui. A primeira pergunta foi: qual a diferença entre ética e moral? Bom, nós sabemos que as pessoas utilizam esta palavra ética, esta palavra moral de diversas maneiras diferentes. Por exemplo, fulano não tem ética, fulano não tem moral. Mas qual é o significado destas palavras ou como que nós podemos utilizá-las para responder esta questão? Então, é aqui que nós vamos começar a nossa ideia. Para início de conversa, eu trouxe aqui o dicionário do Abaniano de Filosofia e nós vamos então pegar o conceito de ética, duas perspectivas que o Abaniano apresenta e depois nós vamos dar continuidade nas nossas questões e explicações sobre ética e moral. Antes mesmo de eu ler o significado aqui no dicionário de filosofia, é importante a gente ressaltar que a moral ela é um conjunto de comportamentos que as pessoas seguem em determinada sociedade, em determinado tempo. Enquanto a ética, ela se refere à reflexão que fazemos destes comportamentos morais. Ou seja, nós temos a ética, então, também uma disciplina que estuda a própria moral. Então, nós vamos, a partir destas ideias, ler agora a perspectiva do Abaniano e começar, então, a nossa reflexão inteira sobre ética e moral, baseado nesta primeira perspectiva. Bom, no dicionário encontramos a seguinte reflexão: a ética é uma ciência da conduta. A primeira coisa que ele aponta aqui é uma ciência da conduta. E para esta ciência da conduta, então, há duas concepções. A primeira concepção, ela considera a ética uma disciplina ou uma ciência que trata dos fins. Esta disciplina que trata dos fins para qual a conduta dos homens deve ser orientada. E também é uma ciência que trata dos meios para que o homem possa chegar a determinados fins. Ou seja, a primeira concepção, então, é uma ciência que trata dos fins para determinar a conduta do homem, como ele vai chegar lá, e dos meios que o homem utiliza para chegar a este determinado fim. Mais para frente isso vai ser melhor desenvolvido quando a gente trouxer o nome de Aristóteles. Então vamos aguardar um pouco. E a segunda concepção, ela considera a ética, o Abaniano coloca no seu dicionário, que a ética é uma ciência do móvel, ou seja, móvel da conduta humana e procura determinar tal móvel com vistas a dirigir ou disciplinar esta conduta. Então vamos entender agora melhor o que significa ciência do fim, ciência do móvel. Então temos essas duas perspectivas que foram apresentadas pelo Abaniano. Vamos lá. A primeira perspectiva, ela fala a língua do ideal, ou seja, para o qual o homem se dirige ou dirige a sua própria natureza. Como que o homem dirige a sua vida e para onde este homem dirige a sua vida. Este ideal ou natureza do homem é a sua própria essência, a sua própria substância. Então esta é a primeira perspectiva, fala desta essência, dessa substância, ou seja, qual é a natureza do homem? Ser racional. Quando o homem segue a sua natureza racional, esta essência do homem é capaz, então, de encaminhá-lo aos fins. Quais são os fins para Aristóteles? Todo homem tende a um fim, ou seja, a felicidade. Mais para frente podemos, então, utilizar esta palavra, porque tem uma questão que trata da felicidade, nós vamos retomar com Aristóteles. Então, o homem busca a felicidade, ele vive uma vida inteira eticamente buscando este determinado fim. E a segunda concepção, ela vai tratar dos motivos ou das causas da conduta humana, ou seja, quais são as forças que determinam
e que pretende ater-se ao conhecimento de tais fatos, para que a gente possa entender como que este homem é movido, então, por uma ciência determinada ética e, segundo esta segunda concepção, uma ética do móvel. Bom, você deve estar pensando, professor, ainda ficou confuso para mim diferenciar uma ética do fim de uma ética do móvel. Então eu vou ajudá-los a partir de uma perspectiva. Quando a gente tenta determinar o que a ética entende por bem, ficará mais fácil e mais claro entender o que é o bem para uma ética do fim e o bem para uma ética do móvel. Então vamos iniciar da seguinte maneira. Enquanto a primeira concepção tenta dizer sobre aquilo que é, ou seja, a noção de bem para ela é uma realidade perfeita, ou uma perfeição do real. É aquilo onde o homem percebe a sua vida, o bem para ele é o quê? Quando o homem vive esta perfeição de viver a sua própria essência, ou seja, viver a sua própria racionalidade e por esta racionalidade conseguir atingir as suas metas, que é a felicidade, atingir o bem supremo, enfim. A segunda concepção, ela encontra-se a noção de bem como objeto de apetite. Para melhor entendermos isto, quando afirmamos, por exemplo, que o bem é a felicidade, a palavra bem ela tem um significado muito diferente de quando eu digo o bem é o prazer. Porque na primeira concepção eu coloco o bem é a felicidade. Então o homem pode atingir a felicidade quando ele utiliza da sua própria racionalidade para poder alcançar esta tal felicidade. Agora, se eu digo que o bem ele é o prazer, nós então estamos falando aqui de um prazer para o homem vai ser o móvel, ou seja, aquela coisa que vai levar o homem a seguir uma determinada teoria ou uma determinada conduta diante da sociedade, diante dos outros homens. Bom, a pergunta número 2, ela traz a seguinte questão. Apresente um exemplo do que é um comportamento antiético e do que é um comportamento imoral. Para falar sobre esta questão, eu trouxe uma reflexão ou um conceito de um filósofo específico chamado Nietzsche. Nietzsche vai trazer a palavra imoralismo. Então, esta palavra imoralismo é uma expressão que Nietzsche utiliza para mostrar um antagonismo ao tipo de filosofia que nós conhecemos chamado filosofia cristã. Então, imoral será o indivíduo que vai de encontro com a moral vigente da sociedade, a moral que é válida. Se a nossa sociedade adotou alguns comportamentos, alguns valores cristãos, aqueles que mantêm contrariamente a estes valores, aqueles que se apresentam de uma maneira contrária, são considerados então pessoas imorais. E nós vamos dar alguns exemplos daqui a pouco. Então Nietzsche vai dizer assim, sabe qual é a palavra que eu trago para esta luta, ou seja, para este debate? Imoralista. A minha fórmula também é conhecida para além de bem e mal. Ou seja, esta filosofia de Nietzsche, ela em si, ela não possui um caráter imoralista por si própria. Ela passa a ser imoralista a partir do momento em que Nietzsche se vê como um grande crítico da moral vigente, a moral cristã, e por não comungar das mesmas regras, dos mesmos preceitos da moral cristã, então é visto como um imoralista. É imoral, então, aqueles que negam os valores cristãos, afirmando valores dos gregos antigos pré-socráticos, no caso de Nietzsche. A vida, então, ela pode, Nietzsche quer nos apresentar o seguinte, que a vida pode ser justificada por outros valores que não são os valores cristãos. Ou seja, eu posso justificar a minha vida, posso fundamentar a minha vida a partir de valores imorais, ou seja, valores que não são os valores da sociedade vigente, valores que a sociedade comunga, que a sociedade preserva. É claro que eu não vou ser tão bem visto pelas outras pessoas, mas é uma possibilidade de pensar a própria vida. Por isso, se por moral a gente considera os valores da nossa sociedade, aqueles que não pensam assim são tidos como imoralistas. Um exemplo seria
por moralistas ou por moral da nossa sociedade, defendemos a vida em todas as suas instâncias. Então aqueles que lutam a favor de um aborto, eles são, pelos olhos da moral vigente, imorais, porque eles estão patrocinando ou eles estão dizendo, pregando um tipo de valor que não é o valor aceito pela convenção social. Então a gente pensa nestas pessoas como imoralistas, então precisamos lembrar que a moral ela sempre vai depender do lugar onde nós estamos, da cultura onde nós estamos inseridos, dos pais que nós fomos criados, vai depender da nossa fé, da nossa ideologia e de toda a cultura que nos cerca. Se o imoral é aquele que vai contra a moral, o antiético é aquele também que vai de encontro com a ética vigente dentro dessa sociedade. Então, para falarmos de algo antiético, primeiro a gente tem que ter a noção de que nós estamos referindo sobre uma coisa que ela é contrária à própria ética. Chamamos essa pessoa, então, que não pensa eticamente como a convenção, de uma pessoa antiética. Mas eu não estou falando aqui de uma antiética, de uma pessoa antiética no sentido moral da palavra. A ética se refere, então, a uma teoria, enquanto a moral é a sua prática. Eu não estou me referindo a um antiético pelas questões morais. Eu digo que uma pessoa é antiética quando ela age contrária aos princípios. Mesmo fazendo alguma coisa que seja moralmente válida, esta pessoa, então, será tida como antiética. Vamos pensar alguns exemplos. Exemplo de mau comportamento dentro de uma empresa. Eu tenho um funcionário, ele deve produzir, olha bem essa palavra que eu estou utilizando, ele deve produzir X por mês dentro da empresa. Nós colocamos isso em um contrato, sabendo deste princípio da nossa empresa, destes princípios que nós acordamos e que ele decidiu livremente assinar o contrato comigo, ele decide não fazer, não cumprir a sua meta, não fazer o que deveria ser feito. No seguinte exemplo, eu não estou dizendo que o comportamento dele é imoral, mas eu estou percebendo que esta conduta é uma conduta antiética. Antiética no sentido que ele quebrou os próprios princípios do nosso acordo, não no sentido moral do seu comportamento, eu estou falando da atitude dele quebrar e não querer produzir. E o que ele deveria fazer então? Cumprir com aquilo que estava no acordo, no contrato que ele assinou com o seu chefe. Por isso, a ética, então, ela está muito relacionada com aquilo que eu quero, porque ela é uma coisa íntima, é uma coisa pessoal, aquilo que eu devo fazer, porque tem regras determinadas, e aquilo que eu posso fazer. E se estes três elementos, o que eu quero, o que eu devo e o que eu posso, quando eles entram em conflito com outros interesses, eu tenho aqui então uma disputa de valores, de princípios éticos. Meus princípios agora estão disputando com o princípio de uma outra pessoa que eu decidi seguir livremente, mas agora não vou seguir mais. Eu estou tendo um comportamento antiético por diversos motivos, mas eu não estou dizendo, quero deixar bem claro, que este comportamento pode ser avaliado, neste caso, como um comportamento imoral, mas um comportamento antiético. Eu gosto muito do professor Cortella. Numa entrevista que ele deu para o Jô Soares, ele utilizou essa palavra, quero, devo e posso, e ele vai dizer assim, que tem coisas que eu quero, mas eu não devo, tem coisas que eu devo, mas eu não posso, e tem coisas que eu posso, mas eu não quero, e só vou encontrar então harmonia, ou vou ser um ser ético, quando eu entrelaçar estas três coisas. Eu vou ter paz de espírito, ele usou essa palavra. Eu só vou ter paz de espírito quando eu tiver estes três elementos bem sincronizados, ou seja, aquilo que eu quero eu também devo e aquilo que eu devo eu posso fazer. Bom, eu não quero trabalhar o tanto que o meu patrão pediu para eu trabalhar, mas eu devo desobedecer isso sabendo que eu assumi um compromisso com a empresa? Bom, se eu estou em dissonância, então temos problemas aqui com a minha própria individualidade, com a forma que eu penso, com a forma que eu estou processando tudo isso. Então a ética como uma expressão única do pensamento correto, porque nós estamos discutindo o que é certo e o que é errado,
conduz as nossas reflexões, então, a uma universalidade moral, ou ainda, a forma ideal universal do comportamento humano. Então ela expressa princípios que são válidos, e estes princípios éticos não são válidos só para determinado momento, para determinada cultura, determinado local. A gente tenta pensar na ética de uma maneira universal, válida para o mundo inteiro. Por isso que nós falamos neste exemplo atrás da ética dos negócios, e nós podemos falar também como a Declaração dos Direitos Humanos, que estabelece critérios de respeito para todas as pessoas, as leis que protegem as nossas crianças. Eu não estou falando de um determinado tipo de criança, mas toda criança deve ser respeitada dentro dos critérios da lei. Enfim, a lei ela deixa de ter uma especificidade, passa a ter uma abordagem mais universal para que todas as pessoas também possam se beneficiar desta reflexão ética. A pergunta número 3 quer saber como que os valores são construídos socialmente. Bom, os valores então eles fazem parte de um desdobramento da moral, ou seja, a sociedade ela vai determinando em vários momentos da história aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que são fruto histórico, que é um fruto histórico da própria construção moral de um povo. Então nós temos determinados valores que caminham até certo momento, depois eles são abandonados, modificados. Por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que o meu pai, ele me batia no intuito de corrigir alguns comportamentos meus. Eu era muito levado, então levava umas varadas, umas chineladas, e isto, segundo meu pai, era para corrigir, era moral bater em criança. Só que um determinado momento da história, a gente percebeu que este bater em crianças passou de uma simples correção para um abuso, e crianças passaram a ser violentadas de maneira abrupta. Então, o legislativo teve que acolher do povo esta angústia de poder criar as crianças a partir de um outro molde e criar algumas leis que protegessem, que nos dispusesse dispositivos para poder cuidar das crianças sem a necessidade de bater nelas. Bom, então aquilo que uma hora é bom passou agora a ser proibido. Bater em crianças era moral, agora bater em crianças é crime. E qual é a diferença entre a moral e o direito? Essa é a pergunta número 4. Qual a diferença entre a moral e o direito? Então vamos aproveitar o mesmo exemplo aqui de que bater em crianças é crime. O comportamento na época era aceitável. Se era aceitável, era bom. Então a sociedade vai construindo tais valores. No momento em que este comportamento passou a não ser mais aceitável por causa dos abusos, a sociedade, inconformada com estes abusos, desejou que isto fosse regulamentado por um poder competente. Por isso, o direito precisou então acolher estes novos valores e transformá-los em lei. O poder legislativo acolhe estes valores, transformam estes valores em lei para dar segurança às crianças que sofriam algum tipo de abuso. Isso não quer dizer que o enfrentamento, a violência às crianças terminou. Quer dizer que agora elas têm, diante da lei, uma prerrogativa para poder lutar por justiça. Eu posso denunciar o meu parente, eu posso denunciar o meu vizinho, porque agora eles estão criando as crianças com parâmetros diferentes daqueles que foram acordados pela sociedade. Qual sociedade? A nova sociedade, a sociedade vigente que estabeleceu estes novos valores. Bom, eu posso ser preso se eu bater numa criança. Eu não posso ser preso se eu for a um restaurante e segurar, por exemplo, um garfo assim e comer desta maneira assim. Há um julgamento, as pessoas podem me julgar? Podem me julgar por uma questão moral, porque o meu comportamento não está adequado ao comportamento das pessoas que estão naquele determinado lugar. Mas eu não posso ser multado por isso. Então, há sanções morais e há sanções jurídicas, como, por exemplo, quando eu cometo um crime, o direito, então, ele vai estar presente para que esta minha infração não se repita e possa ser também uma forma de intimidar outras pessoas
para que não venham cometer o mesmo ato. Olá pessoal, esta reflexão agora segue na parte 2, eu espero vocês lá. Se você gostou, compartilhe este vídeo com os colegas da sua sala e com os colegas de outra escola que também estão na segunda série. Um abraço e até o próximo vídeo, parte 2.